Agora a gente vai conhecer uma técnica que revolucionou o transplante capilar. Tu já ouviu falar em transplante Fouet? A calvície é um problema comum entre os homens e muito comum também entre as mulheres. Existem diversos tratamentos, mas o que a gente vai falar hoje é um tratamento que revolucionou aí o mercado. Se chama transplante capilar com uma técnica chamada de Fouet, que é minimamente invasiva e não tem o uso do bisturi. É isso, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Eu recebo o médico dermatologista Dr. Márcio Vockweiss, que é especialista em transplante capilar. É isso? O Fouet revolucionou esse mercado? Perfeito. Para quem não é da área e não conhece, pode às vezes não saber exatamente o que a gente está falando. Mas eu tenho certeza que todo mundo que tem seu certo grau de calvície, o interesse em melhorar isso, está sabendo. Nós temos então na última década o surgimento e o aprimoramento dessa técnica de transplante capilar que abandonou o bisturi da forma como nós conhecíamos. Então nós não temos mais a necessidade obrigatoriamente daquele corte, como nós vimos nas cirurgias FUT, o FUT, como eram feitas antigamente. Uma técnica não substituiu a outra completamente. O FUT ainda continua presente, na minha clínica mais ou menos 10% dos casos, mas no mundo inteiro existem diversos colegas especialistas na área que realizam somente o transplante capilar FUE. FUE vem do inglês Follicular Unit Excision, então é a extração da unidade folicular uma a uma no couro cabeludo, sem o corte. Nós, na verdade, fazemos pequenas perfurações com uma lâmina circular que permite com que nós retiramos esses folículos um a um. E isso vai gerar pontinhos de cicatrizes de menos de 1 milímetro, de meio milímetro, que não são perceptíveis mesmo com o cabelo cortado muito curto. Então nós temos duas grandes mudanças. Os pacientes têm um procedimento menos agressivo, com menos dor, com uma recuperação muito mais rápida, e eles têm ao longo da vida uma zona da dor, um couro cabeludo que não vai ter a presença de marcas. Então, não há cicatriz nesse procedimento em comparação. Existe a cicatriz, mas a cicatriz ela é milimétrica, ela não fica perceptível ao nosso olho, com o cabelo curto. O corte, se você deixar o cabelo um pouco mais comprido, ele também não vai aparecer, né? Mas nós vivemos um momento agora em que os homens têm essa vontade de usar o cabelo mais raspadinho, mais curtinho, então isso tranquiliza muito eles, né? De não ficar visível. A outra coisa é do fio a fio. Então nós caminhamos em direção a um implante capilar com unidades foliculares bem delicadas, que permite com que o resultado final seja muito mais natural. Por ser um trabalho delicado, minucioso, fio a fio, o tempo da cirurgia é um pouco maior em comparação à técnica FUT. Queria que tu fizesse um paralelo entre as duas técnicas. Sim, sim. Em equipes experientes, é possível implantar 6, 7, até 9 mil fios numa sessão que gira em torno de 8 horas, certo? Nós começamos de manhã, por exemplo, na minha clínica, e ela se estende até o meio da tarde, final da tarde, com intervalos para refeições, para ir ao banheiro. Essa técnica também ela é feita com anestesia local, então não existe a necessidade de uma internação hospitalar, de um procedimento anestésico mais complexo. Esse é um outro ponto positivo. Então nós trabalhamos na faixa de 8 horas, é um dia de trabalho, né? Casos pequenos, de até 2 mil fios, 3 mil fios, a gente acaba fazendo num turno, né? Mas a grande maior parte dos pacientes quer e busca grandes resultados. Então nós lidamos com grandes cirurgias em quase todos os dias. Para todos os tipos de calvície podem ser feitas a técnica de Fouet ou existem algumas que só podem ser realizadas na outra técnica? A calvície em si, essa diminuição dos fios pelo afinamento, quando ele vai ser tratado cirurgicamente, a escolha da técnica depende, na verdade, não do tipo de doença, mas das características da zona doadora do paciente. Por exemplo, uma mulher procura para tratar uma calvície feminina cirurgicamente.
existe uma tendência a fazer essa cirurgia com o corte. Por quê? Porque no FUE é mais comum nós rasparmos a zona doadora. Então nós temos esse primeiro confronto com o cabelo comprido. A mulher não aceita isso. Ou, quando aceita, nós fazemos pequenas áreas de raspagem, que nós chamamos de VIP-FUE. Uma áreazinha menor, especial, mas daí para fazer cirurgias de pequeno porte, né? A gente usa bastante também o FUT com corte para pacientes que já têm cicatrizes de cirurgias prévias, já fizeram há 10 anos, 15 anos uma cirurgia, querem fazer um segundo procedimento. Como eles já têm a cicatriz, muitas vezes essa cicatriz está um pouco alargada, a gente aproveita para corrigir também. Pós-procedimento, né? Como é que acontece, como é que o paciente deve se portar, enfim. Perfeito. Nós vivemos num momento em que as pessoas não querem ficar afastadas das suas atividades, seja profissionais ou seja de lazer. O transplante capilar FUE também melhorou isso. Os pacientes retornam às suas atividades mais rápidas, de forma mais rápida. Nós temos um paciente que sai da clínica às 5, 6 horas da tarde, né, caminhando, com algumas medicações para usar para dor no dia seguinte, que é leve. A limpeza, a higiene já é feita em casa mesmo, não é necessário voltar à clínica para fazer lavagens e limpezas, trocas de curativo como era feito antigamente. Então o paciente ele já está livre. Muitos pacientes que eu opero eu só volto a ver 4, 5, 6 meses depois, né, porque não existe essa necessidade imediata. Esse paciente vai para casa, ele vai passar 1 ou 2 dias com os cuidados um pouco mais intensos e normalmente depois de 48 horas ele volta às suas atividades habituais. Considerando que essas atividades não têm uma exposição muito intensa ao calor, a exercício físico. Atividade com musculação, atividade aeróbica, com 1 semana os pacientes já retornam. Com 15 dias, atividades de contato, jiu-jitsu, futebol, basquete, natação, praia, já é possível sem que nós tenhamos perigo, problema para o transplante. O que impacta um pouco mais, talvez, nesse retorno às atividades, por exemplo, profissionais, é a aparência da área tratada. Então, veja bem, se nós fizermos, por exemplo, um tratamento na parte anterior, nós vamos ter pequenas casquinhas, um nível de cabelo, um comprimento um pouquinho diferente. Isso pode ser perceptível pelos colegas de trabalho, pelos amigos. Então, algumas pessoas resolvem tirar 1 semana, 10 dias de férias para esconder totalmente o procedimento, né? Mas, tirando esse aspecto, nós já estamos prontos para voltar ao dia a dia. Alguns pacientes que podem usar boné ou podem usar uma touca no inverno, né, estão mais protegidos desse embate social. Dá para disfarçar. As mulheres, quando fazem, elas podem usar faixinhas de cabelo, né, ou mesmo chapéu, né, quem trabalha numa atividade mais ao ar livre, né, para também esconder. E existem variações do FUE que a gente pode fazer com o cabelo comprido. São um pouco mais complexas, um pouco mais caras, mas também resolvem daí esse problema. Falando sobre essa questão da revolução aí das técnicas de transplante capilares, que tu citaste, o FUE, existem novidades ainda nesse ramo? Sim, o FUE ele está tomando uma proporção muito grande e começa a surgir variações dele. Então, uma das variações, que é essa que eu citei agora, que se chama FUE Long Hair. Então a gente tira o fio comprido, sem raspar, e implanta ele comprido na região receptora, já percebendo um resultado final, como ele vai estar em 7, 8 meses, né? Então a gente já consegue fazer isso. A cirurgia, é claro, que é bem mais complexa, envolve mais horas, as sessões têm que ser um pouco menores, né? Mas a variação que a gente mais acaba fazendo nesses casos são para executivos que não querem raspar o cabelo, então a gente acaba fazendo a retirada dos fios sem raspar, que é o FUE non-shaved, sem a raspagem dos fios. Que essa é uma demanda muito grande. O paciente vem, faz o procedimento e 24 horas depois da primeira higiene, não dá para perceber que ele mexeu no cabelo, né? Não tem o resultado ainda, mas não é perceptível o procedimento. Permite um executivo ou alguém que trabalha com a sua imagem, né, voltar à sua atividade sem que tenha sido perceptível o procedimento. De revolução, o que nós temos é a entrada da robótica nisso.
Então nós temos o robô Artas, que é o único robô no mundo capaz de fazer a extração desses fios com uma precisão robótica, usando laser. E a gente tem essa ferramenta para oferecer para os clientes também, em muito pouco tempo aí no Rio Grande do Sul. E a gente vai entrar em mais detalhes sobre essa questão da cirurgia robótica mais para frente aqui no Sinta-se Bem com o Dr. Volk Weiss. Muito obrigada pela participação. Obrigado, foi um prazer.